E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá legal? E dessa vez a gente vamos estar falando aqui de um fundo imobiliário que muita gente conhece e tem uma característica que todo investidor gosta muito. E você sabe qual que é. E principalmente quem está começando a investir acaba fazendo muita cagada por essa característica, que é de ele pagar muito dividendo. Não significa que isso é bom e não significa que isso é ruim. Tudo depende. Por quê? Porque tem aquela famosa frase, né? Quem vê cara não vê coração. Então é basicamente isso. A gente, só para vocês terem uma ideia, esse fundo imobiliário pagou 1,4% no último mês, pagando mais de 1% ao mês. Cara, é um fundo imobiliário que está pagando muito, muito, muito mesmo. Mas, sem enrolação, vamos conhecer ele, o famoso Devante Recebíveis Imobiliários, tá legal? Que seria basicamente o DEVA11, que é um fundo imobiliário baby, né, como eu posso dizer, é um fundo imobiliário bem mais recente e vem mostrando ótimos resultados atuando no segmento de CRI e especialmente ali na papelada, muito atrelado a uns indexadores de IPCA e GPM e entre outros. E mais, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. E o primeiro indicador que a gente vai estar olhando aqui é basicamente qual? É a liquidez. Cara, ele possui uma liquidez ali um pouco mais de 70 mil negociações diárias. Cara, não é uma liquidez muito alta. Só que o que acaba acontecendo? Para quem é investidor de médio para pequeno e tem uma carteira diversificada, não vai ter grande problema com ele de liquidez. Por quê? Porque 70 mil negociações diárias, cara, é dinheiro pra caramba negociado no mercado. Então, se você é um investidor pequeno que está começando, ou de um médio porte aí, só que já tem uma carteira diversificada e quer conhecer um pouquinho mais sobre ele e entrando em posição, provavelmente você não vai ter problema de liquidez. Mas se você é um tubarão aí, tem milhões e milhões e quer investir no DEVA11, provavelmente você vai ter problema de liquidez, porque ele não é como ações. Ações possuem uma liquidez muito maior, ou os fundos imobiliários mais conhecidos. O DEVA11, como ele é um fundo mais baby, um fundo mais recente, ele não possui essa extrema liquidez que alguns outros fundos possuem. E como a gente já pegou, deixou falado ali logo no comecinho do vídeo, no último pagamento dele foi de 1,4% no mês. Cara, acima de 1% no mês já é muito dinheiro pago, cara. Já é muito. Ainda mais específico que ele é um fundo que ele é obrigado a pagar isso. Não é que ele seja obrigado. É claro que o fundo imobiliário distribui apenas os lucros. Porém, é o que o investidor espera disso dele. E o porquê disso? Que ele é um fundo de papel. Então papel não se valoriza. A gente vai olhar num outro indicador aqui mais à frente. Só que por ele pagar, só que por ele investir diretamente em CRIs, acabam dando um retorno gigantesco, tá legal? Então, no último mês ele pagou 1,4, só que nos últimos 12 meses passou de 19% de dividendo. Cara, é muito dinheiro distribuído. E isso é uma obrigação da gestora. Então, todo mundo que investe em fundo de papel, principalmente os high yield, ou os que possuem um risco maior, cara, todo mundo espera que ele distribua bons dividendos. E o DEVA vem conseguindo distribuindo esses dividendos ao longo do tempo. E o patrimônio dele tá um pouquinho mais ali de 1 bilhão. E cara, chega a ser assustador, cara, de como esse fundo cresceu muito. E até um alerta aí para quem tá querendo entrar no fundo imobiliário. Cara, a gestora, ela tá com uma ideia ali de emissão atrás de emissão, cara. Então se você vai estar entrando no fundo do DEVA11, cara, se prepara que eles estão fazendo muita emissão, cara. E, gente, pelo amor de Deus, velho, alguém fala para esses gestores parar de emitir, cara, que tá todo mundo sem dinheiro, tem que dar uma sossegada, velho. Já estão indo pra quarta emissão somente nesse ano, tá legal? Então por isso que ele tem um patrimônio tão grande assim. Um outro detalhe que a gente já pegou, comentou um pouquinho, que é do valor patrimonial dele. O valor patrimonial dele é de R$ 98. Só que o que acaba acontecendo? Quem começa a investir, vai lá e compra o fundo imobiliário a qualquer preço. Então, se a gente olhar no histórico de preço do DEVA11, vai ver que ele já chegou a ser negociado mais de R$ 150. E fundo de papel não valoriza. Cara, não paga R$ 150 no fundo de papel nunca. Com 50, 60% acima do valor patrimonial, nunca. E o porquê disso? Porque ele não vai valorizar e você vai perder dinheiro. Isso é uma certeza. Então o que acontece? Os fundos de tijolo, eles podem acabar valorizando ao longo prazo. Fundo de papel não acontece. Então o que acaba acontecendo? O investidor que investe em fundo de papel, principalmente de high yield, ele espera um dividendo alto. Isso é uma obrigação que o fundo tem que pagar para o investidor. Então, não compre
fundos de papel muito acima do valor patrimonial. Isso é um alerta. Hoje o DEVA 11 está sendo negociado ali um pouquinho ali em cima de R$ 103, 104, 102, dependendo da época que você está vendo esse vídeo. E então ele está num preço ali relativamente bacana para se estar entrando nele. E aqui a gente vai pegar, tá colocando a imagem aqui dos dividendos pagos pelo DEVA 11. Cara, como ele é um fundo high yield, então o que acaba acontecendo? Ele tem uma certa inconstância em pagamento de dividendos. Ele não mantém todo mês 1% de dividendo distribuído. Não mantém 1%, 1%, 1%, 1%. Então pode acontecer de mês ele distribuir 1,4%, mês ele distribuir apenas 1%, mês ele distribuir mais de 2%, que já aconteceu em alguns casos no passado. Em novembro ele bateu um recorde de dividendo, distribuiu quase R$ 3. Tá? Então, fundo de papel tem uma certa irregularidade, então você não vai conseguir ter uma certa previsão de pagamento de dividendo dos fundos de papel. Lembrando que a gente vai estar abrindo aqui o relatório gerencial. Cara, a gente não vai ler o relatório gerencial inteiro para o vídeo não ficar muito longo, ficar meio maçante aí, tá ligado? Porque você precisa ler o relatório gerencial várias e várias vezes para você realmente entender como o fundo imobiliário se comporta e como ele realmente funciona. E outra, cara, muita gente pega me acaba falando assim, ah, mas eu não gosto de ler, cara, eu não gosto. Cara, foda-se, não tem o que fazer, cara, o dinheiro é seu. É basicamente o que acaba acontecendo. Cara, você é a pessoa que tem que se importar mais com o seu dinheiro. Então, cara, senta essa bunda na cadeira aí e vai ler o relatório gerencial. Vai entender na onde que você vai estar querendo colocar o seu dinheiro. Ou se você já está investindo e não leu o relatório do DEVA 11, leia, cara, é muito importante. Porém, abrindo aqui na página 4, a gente já consegue ver muitas coisas importantes, principalmente nessa tabelinha aqui do lado que eu vou estar deixando aqui, que são os principais indexadores, tá legal? De recebimento dos CRIs do DEVA 11. E aqui também tem outras coisas muito bacanas, né? Que é, por exemplo, a distribuição deles de CRI por região, por segmentos, por subordinação. A gente consegue ver que as principais cotas deles de CRI é principalmente de sênior e única. Cara, mesmo eu gostando muito do DEVA 11, ele pagando ótimos dividendos, que eu tenho ele na minha carteira ali, eu tenho posição nele, tá legal? Eu já faz um tempinho que eu tenho ele, desde o ano passado, então eu já tenho, mesmo ele sendo um fundo bem recente, eu já tô ali, nele já faz um tempinho. Cara, e nem tudo são flores, né? Então, cara, tem um ponto nele que eu não gosto, eu em específico, que é do quê? Cara, eu sou totalmente contra fundo de papel comprar outros fundos. Cara, por quê? Porque quando você compra um fundo de papel, o que você espera dele? Que ele invista em CRIs, que ele invista em fundo de papel, que ele faça a função dele. Eu não quero que ele saia comprando outros fundos porque eles estão descontados. Porque geralmente quando o fundo está muito descontado, tem algum problema aí. Então, cara, eu sou totalmente contra isso. Porque se eu quisesse um fundo de fundos, eu iria comprar um FOF, tá? Se eu quisesse que o DEVA investisse em outros fundos imobiliários, eu simplesmente investiria no DEVA FOF lá que eles lançaram. Então, cara, eu sou totalmente contra isso. Mas fora isso, é isso, tá ligado? Espero, ele realmente vale a pena fazer um estudo ali em relação ao DEVA 11 e ver se ele encaixa o seu perfil de investidor, tá ligado? Lembrando que não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, é apenas uma recomendação de estudo, que é um fundo bem bacana, que veio pagando muito nos últimos tempos e que a tendência dele é se manter ali um pouco acima de 1% ao mês, tá ligado? Principalmente que ele é um fundo de high yield, então ele tem uma obrigação ali que todos os cotistas acabam esperando que ele pague ali acima de 1%. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e comenta aí pra gente se vocês têm o DEVA 11.